Amém, irmãos? Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. O dia que a pastora me chamou para poder estar levando a palavra, né? Ela falou assim, prega o que Deus colocar no coração, né? E como ela estava vindo com os ensinamentos de crente e cristão, né? A diferença, e Deus tocou no meu coração. Aí eu falei para ela, já sei, Deus tocou no meu coração de continuar com os ensinamentos que ela estava sobre a diferença do crente e do cristão, só que hoje eu venho falar como que nós se comportamos em casa como crente ou cristão. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja tentando se comportar como cristãos e chega em casa somos crentes. Amém? Vamos para a palavra? 2 Timóteo 3, versículo 1. Palavra do Senhor que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Amém, irmãos? As palmas para essa palavra de Deus. Pode se assentar, irmãos. Hoje eu venho falar sobre a diferença do cristão e do crente, porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja e fica tentando mostrar, nossa, eu sou cristão, eu sou. Só que tem uma diferença. E é engraçado que e são poucas. Porque a maioria, o crente, ele louva, o crente louva, o crente prega, o crente fica na porta, o crente limpa, o crente fica na sala, cuida das crianças. O crente faz de tudo na igreja. O crente abraça os irmãos. E o cristão, o que ele faz? As mesmas coisas. Ele louva, ele prega, ele fica na porta, fica na salinha, abraça os irmãos. O crente e o cristão, eles fazem as mesmas coisas. E é engraçado porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar. E às vezes nós não vamos saber diferenciar um crente de um cristão. Só Deus.
Só na hora que a gente chegar lá, nós vamos diferenciar. Porque nós vamos ver quem chegou e quem não chegou. E às vezes em casa, às vezes agora sim, nós chegamos aqui na igreja, nós tentamos sempre se passar por cristãos. Faz tudo. Nossa, eu vou louvar, e louva sim, e fica, e prega, e faz, e recebe o irmão. Só que chega em casa, ele não é nem crente, ele acaba não sendo nem crente, porque maltrata o esposo, maltrata a esposa, os filhos, os pais. E é engraçado porque eu falo assim, gente, como que a gente consegue tratar bem, às vezes, disfarçadamente, porque às vezes a gente trata assim, né, as pessoas, amigos, chega aqui na igreja, a gente é uma pessoa. E quando a gente chega em casa, a gente consegue ser outra pessoa, tratar aqueles que é da nossa família. E a gente sabe que quem mais conhece a gente é a nossa família. Quem mais nos conhece são os pais, as mães, os irmãos, marido, esposa, filhos. São eles que nos conhecem, muitas vezes mais do que nós mesmos. Porque às vezes a gente tenta passar por uma coisa, só que a gente não consegue. Porque a gente não deixa o Espírito Santo entrar. Porque a gente tenta fingir que a gente é algo do que não é. Aqui fala, no título do que eu acabei de ler está escrito, extrema corrupção nos últimos tempos. A gente tem se corrompido, tem sido coisas que a gente não é, que a gente finge ser. Sabe, eu fui pegando cada palavra que foi falando aqui para ver o significado de cada uma. Para ver, falar, Senhor, que eu não faça nenhuma dessas que está aqui. Que eu seja uma verdadeira cristã, não uma crente, do qual eu me passa. Senhor, que eu subo lá, que eu pregue a Tua palavra, mas como uma cristã. Que eu subo lá e eu pregue a Tua palavra como uma verdadeira cristã, imitando a Jesus, o Cristo, meu Salvador. Não que eu subo lá como crente, porque muitos crentes vão pregar, muitos crentes vão fazer maravilha sim. Só que não vão para o céu. De que adianta eu vim aqui fazer maravilha, sair profetizando, e ser uma crente e não subir para o céu porque eu não tenho amor, porque eu não estou sendo imitadora de Jesus Cristo. Eu não estou fazendo o que Ele me ensinou. De que adianta eu subir aqui, eu pregar e eu louvar? E eu saio daqui, chego lá, maltrato meu esposo, meu filho, os que andam na rua nem olham na cara. De que adianta? Para mim não ir para o céu, vou ficar fazendo o quê? Então, eu falo assim, gente, como que a pessoa consegue, às vezes, sabe? Eu vejo tanto, sabe? Às vezes a gente vê pessoas aí falando, e você vê que, às vezes você fala asneira, você vê falando coisas assim. Esses dias eu vi aquela senhora, nem sei o nome dela, uma senhora que fala que mulher não pode nada, uma senhorinha velha, sabe? Todo mundo tira sarro dela na internet, eu não lembro o nome dela. E ela falava que ela sonhou que ela via anjos e anjos. E ela começou a falar umas coisas assim, ridículas. Falou, gente, e ela prega, ela é da igreja lá, eu nem sei, sabe? É uma senhora, eu não lembro o nome dela. E ela, sabe, eu falo, gente, como pode? Como pode? É de ficar brabo, sabe? É de ficar nervosa de ver essas coisas. Em Provérbios, capítulo 26, está escrito assim, versículo 18 e 19. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Como a gente, isso daí, por que eu li essa parte? Porque olha aqui, como o homem engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. É o crente, aquele um que vem aqui, prega, fala, ouve a palavra, sai daqui, vai lá e engana. Engana o seu próximo, engana outro.
maneiras chatas, que constrange a outras pessoas. Isso é muito triste, irmãos. Sabe, é muito triste. Aqui, ó, eu vou começar a explicar. Cada item, aqui fala, ó, homens amantes de si mesmo, avarentos, aqueles que se amam, que se acham pão, a boa, sabe? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios. Blasfêmia, palavra que expressão que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência, insulta a divindade. Sabe quando você faz alguma coisa e você fala, eu fiz, esquece que foi Deus que deu. Sabe, quando você insulta, não é só quando você xinga o Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, mas quando a gente coloca em nós o que Ele dá na nossa força e não nele, a gente está insultando o que Ele fez para nós. Sabe, a gente está falando assim, eu consegui, ó, eu consegui isso. Não, nós não conseguimos nada, porque nós não somos nada. Sabe, é muito triste. A gente pode perder de um dia para uma noite. Como a pastora falou, hoje eu cheguei aqui. Antes de vir para cá, meu irmão me mandou um vídeo da casa dele. Um menino bom, trabalhador, tem meu sobrinho lá de 3 meses. A chuva molhando tudo. Molhava tudo, você vai perder, sofá, cama, berço. É triste, é bens materiais. E eu liguei para ele chorando. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, calma, Si, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Tipo assim, sabe? Só que eu sei que vai ser difícil, porque bebezinho, eu fiquei pensando, gente, agora eles têm, né? Tem a mãe da minha cunhada, tem meus pais que podem acolher eles para passar a noite. Mas é triste, sabe? Dá valor nas coisas que Deus dá. Fala, foi Deus que deu. Deus vai dar de novo, Deus vai prover. É dele. O soberbo, irmãos, aqui fala sobre o soberbo. Arrogante, orgulhoso, que se encontra em posição mais elevada que o outro. Soberbo é aquele um que se acha melhor. Sabe, que se acha que eu estou numa posição melhor. Sabe quando você ganha alguma coisa assim, quando você passa por alguma coisa que você acha, nossa, eu ganhei, agora eu sou melhor que aquele outro que estava. Não é, irmãos? Nós somos iguais. Sabe, nós somos todos iguais, cada um do seu jeito, cada um com a sua maneira. Nós não podemos, presunçosos, pelo que se julga melhor que os demais, é quase a mesma coisa. Se julga melhor que o outro, melhor porque o outro pecou, porque o outro caiu, porque o outro, sabe, aquele negócio, eu sou bom. E muitas vezes o outro se arrependeu. O outro que caiu, que pecou, se arrependeu e está aqui, pediu perdão para Deus. E nós estamos julgando, se achando melhor. Desobediente aos pais. O que não segue os conselhos, as regras. Sabe, eu falo pais, eu falo pastora também. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente precisa de conselho. A gente vai em paz. Acho que a primeira pessoa que a gente pensa é nos pais. E é engraçado porque sempre eles dão os conselhos que é incrível. E quando a gente desobedece, a gente cai. Vocês já repararam nisso? A maioria, se você desobedecer aos pais, é fatal você cair. E quando você precisa de um conselho, que a gente chega na pastora e fala, pastora, olha, está acontecendo isso, o que a senhora acha? Aí ela fala, aí a gente fala, não vou seguir o que ela falou, não. A gente cai também, porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. E os nossos pais é a nossa autoridade, aqui na igreja ela é a nossa autoridade. E a gente acha que não serve, e não faz, e não obedece, e não pensa, porque às vezes o Espírito Santo está usando. Quando a gente faz isso, irmãos, a gente está negando a obediência aos pais. Ingrato é aquele que não reconhece e não dá o merecido valor aos favores ou benefícios de formas dadas. Essa ingratidão machuca. Sabe, a ingratidão, a pastora sabe muito bem o que é isso, né, pastora? Ingratidão,
Sabe quando você faz, você ajuda, você vai, aí a pessoa do nada esquece tudo que você fez. Irmãos, que nós possamos ser gratos, sabe, ser gratos às vezes pelo marido que trabalha, pela esposa que trabalha, ser grato pela pastora que está aqui se dedicando, ser grato pelo trabalho, ser grato por alguém que faz algum gesto carinhoso, e não esquecer só ser grato aquela hora que faz, não. É lembrar direto dessa, sabe, ser grato sempre. Ser grato, ter essa gratidão. Sabe, esse amor de agradecer. Porque ninguém é obrigado a fazer nada por a gente, mas quando faz, é tão diferente, irmãos. Quando a gente faz algo, quando alguém faz algo especial por a gente, que nós possamos ser gratos. Porque é isso que a gente espera, gratidão. Quando a gente faz algo para alguém da nossa família, quando a gente faz algo para alguém, por um amigo, por alguém, a gente quer que essa pessoa retribua aquilo que a gente está fazendo. A gente quer que essa pessoa perceba aquilo que a gente está fazendo. E é a mesma coisa, que a gente possa mudar o nosso coração. Profano, o que não tem religião como propósito, mundano. O profano, aquele que não tem a religião como propósito. Às vezes a gente fala assim, mas eu vou na igreja, só que a gente está no mundo. A gente está profanando as coisas de Deus. Mas isso daqui não dá nada não. Mas dá, porque a gente não está seguindo o que Deus está falando. A gente quer viver com um pé no mundo e outro, e não dá para viver um pé em cada lugar. Sem afeto, sentimento, termo de afeição por pessoa ou animal. E é engraçado porque eu vim aqui, né? Porque aqui está falando sem afeto, onde nós lemos. E quando eu fui pesquisar o significado do afeto, é um sentimento, é um termo de afeição por uma pessoa ou um animal. Olha o que eles colocam, pessoa ou animal. Afeto não é só pela pessoa. Quando a gente maltrata o nosso animal também, Deus se entristece. Sabe, eu acho que Deus dói. E isso cabe também, isso que a gente está aprendendo. Irreconciliáveis, aquele que não se reconcilia. Sabe quando a gente briga com alguém? E esse alguém vem, não precisa nem, às vezes a gente espera as outras pessoas vir, né? Porque é difícil a gente primeiro pedir desculpa, pedir perdão, e às vezes se conversar. O irreconciliável é aquele que a pessoa está ali se humilhando, pedindo perdão, e a pessoa fica dura. Não perdoa, não desculpa. Irmãos, sabe não tem coisa mais gostosa quando a gente se reconcilia com alguém que a gente brigou, ou que a gente está sentindo, ou que a gente está bravo. Quando a gente se reconcilia, sabe? A gente abraça, parece que sai um peso de cima de nós. Parece que sai aquele peso que a gente... Quando a gente briga, eu sou assim. Quando eu discuto com alguém, você quer ver, eu discuto com alguém da minha família. Faz muito tempo, graças a Deus, né? Porque eu evito o máximo. Mas há uns anos atrás, quando eu discutia com um irmão ou com o pai, às vezes uma discussão, qualquer coisa assim, aquilo acabava comigo. Eu não via a hora de voltar e puxar conversa, porque machuca. E que a gente possa voltar. Brigou, discutiu, porque acontece. Volte, seja o primeiro a se reconciliar. Sabe, passa por cima do orgulho, passa por cima de tudo, porque é muito difícil, irmãos. Caluniadores inventam mentiras. Para a gente não inventar mentiras, para a gente sempre falar a verdade, não caluniar os nossos irmãos, os nossos parentes, as pessoas que andam com a gente, que a gente possa falar a verdade. Incontinentes, o que não se controla. Sabe aquelas pessoas que uma coisinha, isso daqui, explode. É um motivo para xingar, para brigar, para lutar. E é uma pessoa incontinente, está aqui, nós acabamos de ler. Incontinente. A pessoa não se controla. Explosiva. Segura, conta até 3. Não deu, conta até 10. Não deu, conta até 20. Que a gente possa se segurar, porque muitas vezes, irmãos,
quando a gente está nervoso, fala o que não deve, faz o que não pode, palavras ruins saem da nossa boca. A gente não pode ser assim, a gente tem que se esforçar ao máximo. Tudo isso para quê, irmãos? Para nós sermos cristãos e não crente. Sem amor para com os bons. Tá, o que a gente leu aqui também. Amor para os bons. Aquilo quando você não sente amor por ninguém, nem pelo ruim, muito menos pelos bons. Falta do amor para as pessoas que fazem, para as pessoas boas, para vocês, para mim. Traidor, trair, iludir, enganar. Quando a gente pensa em traidor, a gente pensa só em traição, marido e mulher. Mas não é não. Traidor de amizade, traidor de trabalho, pessoas que traem nós em todos os lugares. Sabe? Quando se fala em traidor, é traidor em todos os aspectos, irmãos. A gente não pode. A gente não aceita e a gente não pode fazer o mesmo. Trair as pessoas que nos rodeiam, a gente não pode ser assim. Obstindo, teimoso, inflexível, que não cede. Sabe aquela pessoa que é teimosa? Você sabe, está falando, olha, isso daqui é vermelho, não é azul. Só que a pessoa, por teimosia, ela mantém o azul até o final. E não muda, e não fala, e ai de você mudar essa pessoa teimosa. Não tem como, irmãos. A pessoa bate até o final. Às vezes a gente cansa de tentar explicar que é vermelho. A gente não pode ser assim. Orgulhoso, satisfação com o próprio valor. Sabe quando a gente pensa assim, eu tenho valor e o meu valor é acima de todos. Irmão, sabe qual que é o maior valor? É o de Jesus, que se humilhou e morreu naquela cruz por cada um de nós. Esse é o valor, é o verdadeiro valor. Ele que se entregou sem pecado, sem mancha, e morreu por cada um de nós. Aquele sim é o verdadeiro valor que nós devemos dar. Deleites, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que é deleites? Quando se deleita nas coisas do mundo, quando se deleita nas coisas, de qualquer outra coisa, menos nas coisas de Deus. Quando a gente passa mais tempo nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Quando é mais prazeroso as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Que a gente possa se deleitar, amar as coisas de Deus, sabe? Quando a gente vir na igreja, amar, vir, nossa, vou ouvir a palavra, vou me deleitar na palavra, vou ouvir o louvor, vou louvar a Deus. Eu vou chegar em casa, eu vou orar, eu vou deleitar, sabe, irmãos, nas coisas do Senhor. Êxodo 7, capítulo 7, versículo do 10 ao 12, está escrito: Então Moisés e Arão entraram... 7, isso mesmo. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos servos, e tornou-se uma serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Por que eu li essa parte, irmãos? Porque aqui onde nós lemos, onde nós estávamos, não sei se vocês lembram, nós lemos assim: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repobros quanto à fé. O que é Janes? Eu fui pesquisar. Eram 2 mágicos egípcios, magos. E pelos estudos, não está aqui na Bíblia, mas pelos estudos, eles eram o mesmo que quando Moisés foi lá e jogou a cobra para virar serpente, eles também fizeram. Só que o de Moisés engoliu as duas. Eles eram falsos magos. Por que eu venho falar isso daqui? Porque eles fingiram, eles tentaram ultrapassar as coisas de Deus, tentaram fingir as coisas de Deus, eles tentaram apagar o que Deus estava fazendo, aquilo que Ele estava mostrando. Irmão, sabe quando Deus está
apresentando, Deus está mostrando, e a gente fala, não, aquilo ali não é de Deus, aquilo ali eu não sei do que é, e Deus está mostrando, nós estamos sendo como Janes e Jambres. E era difícil, eu quase não tinha ouvido falar sobre eles. E quando a gente ouve, a gente começa a estudar, a gente começa a entender. Que a gente possa acreditar que quando Deus fala, sabe, irmãos? Não tentar passar por cima, não tentar achar que é outras coisas, não tentar apagar as coisas de Deus. Como as pessoas te veem, como crente ou cristão. Mateus 7, 22. Vamos ver o que está escrito em Mateus 7, 22, irmãos. Sete, 22. A palavra do Senhor diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, que nós possamos ser cristãos, para quando a gente chegar lá, e a gente falar, Senhor, eu louvei no teu nome, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, tudo que eu fiz foi para ti, foi de todo o meu coração. E Jesus olhar para nós e sentir orgulho de nós. E não receber, já imaginou a gente chegar lá e ele falar isso daqui? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê, irmãos? Porque a gente está tentando ser crente não cristão. Chegando em casa e sendo crentes e não cristãos. Tudo isso que eu acabei de ler aqui, todos os significados de cada um que a gente leu aqui, é o que está acontecendo no mundo. Porque são várias palavrinhas que tem num só texto, numa só palavra que Deus escreveu para nós. Que nós possamos ficar atentos se a gente está deixando, às vezes, o coração ir para um lado e para o outro. Por quê, irmãos? Porque nós devemos ser o verdadeiro cristão. E as pessoas veem nós como cristão. Sabe, as pessoas veem cada um de nós como cristão e não como crente. E principalmente, Deus nos reconhecer quando a gente chegar lá e olhar para nós. Sabe, falar e reconhecer nós como cristãos. Imitador de Cristo. Sabe, ser verdadeiramente imitador de Cristo, ter o nosso coração de Jesus, sabe, fazer aquilo com amor, fazer aquilo, sabe, com paixão por Jesus, fazer tudo com aquela esperança de que um dia a gente vai encontrar Ele. Não fazer só porque, eu vou fazer, sabe, tratar a nossa família com amor, tratar o nosso ente querido com amor. O que a gente ser aqui, a gente vai ser lá fora. O que a gente ser aqui, a gente vai ser lá, o que vai ser lá, a gente vai ser aqui. Não ser uma coisa num lugar, outra coisa em outro. Que onde a gente passar, as pessoas nos reconheçam. Você é cristão? E uma coisa que eu achei interessante. Eu fiquei pensando, sabe quando você está andando, a pessoa fala assim, você é crente? A gente costuma falar que sim, né? A gente vai começar a ser crente, fala, não, eu sou cristão. Sabe por quê, irmãos? Para a gente mesmo já autoafirmar. Sabe, para a gente ter um entendimento. Quando alguém perguntar se você é crente, porque a gente sabe que não pergunta se é crente ou católico. Todo mundo pergunta. Ninguém pergunta evangelho. Hoje é difícil quem pergunta evangelho. Você é crente ou católico? Não, sou cristão. Porque o cristão, ele carrega dentro de si a marca de Jesus. Ele é o imitador de Jesus. Que nós possamos falar de todo o nosso coração. Nós somos cristãos. Eu sou cristão. Eu sou uma cristã. Eu não sou uma crente. Sabe? Que a gente possa, irmãos, cuidar do nosso coração. Que a gente possa, sabe, fazer a diferença. Em Efésios 2, versículo 8, está escrito:
Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Porque Jesus, a gente vai ser salvo pela graça, pelo que Ele fez naquela cruz. Então, o que a gente pode fazer? Fazer o nosso melhor com todo carinho para Ele. Cuidar da nossa família com carinho. Cuidar dos nossos amigos. Dar aquilo. Ser diferente do que o mundo nos mostra aí. Ser diferente de tantas coisas ruins, de tanta mentira, de tanta falsidade, de tanta invenção. E a gente está vendo que tudo que eu li no começo está acontecendo. O amor está se esfriando. O carinho não tem, a gente não consegue olhar com um olhar de carinho pelos próximos. Pelos mendigos, pelas pessoas que estão na rua. Nós não conseguimos, irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor. Pai, que eu possa olhar com seus olhos, não com os meus. Que eu possa pensar com seus pensamentos, não com os meus. Que eu possa sentir como o Senhor sentiu, não com o meu sentimento. Porque nós somos maus, irmãos, nós somos pecadores. Nós gostamos de julgar, nós gostamos de, nós temos o mal. Que nós possamos orar a Deus todos os dias. Que nós possamos cada vez mais ser um verdadeiro cristão em Jesus. Que nós possamos pedir para Deus para renovar o nosso coração, renovar os nossos pensamentos, renovar tudo aquilo que a gente tem que não agrada ao Senhor. Que nós, irmãos, vamos pedir. Agora eu vou louvar, nós vamos louvar. Vamos todos louvar junto. O que está nos deixando ser crentes e não cristãos? O que, irmãos? Vamos ver em cada um que leu, em cada coisa que estava escrito. Senhor, eu não quero, arranca aquilo do meu coração. Renova o meu coração, que eu quero ser o verdadeiro cristão. Por onde eu andar, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, eu sou cristão. Eu sou um verdadeiro cristão. E não um crente de aparência, mas um cristão de coração. Um cristão que faz de tudo pelo meu Jesus, pelo meu Salvador. Que o meu Salvador seja melhor, que o meu Salvador seja incrível. Amém, irmãos? Vamos se levantar, vamos nos pôr de pé. E vamos louvar, irmãos. Põe em
esse Deus maravilhoso. E pede, irmãos, quando a gente for orar, que nós possamos pedir para Deus renovar o nosso coração. A cada dia, tirar tudo aquilo que nos afasta de ser um verdadeiro cristão. Amém? Glória a Jesus. Amém.